que pode haver uns 3 dias de apagão. Os 3 dias de escuridão. Os 3 dias de escuridão, Sim. exato. E que durante essa escuridão o arcanjo Miguel viria e faria uma limpeza grande em vários seres trevosos aqui na Terra. Isso tá na pauta? Não, já esteve no passado, tá? Mas vamos por partes. Já também. esteve. Já esteve. Isso chegou a ser cogitado. Lembra aquela votação que teve? Sim. Isso chegou a ser cogitado, sim. O que acontece? Vamos por partes. Para começar, Arcanjo Miguel não precisa de 3 dias. Se ele quisesse 1 minuto, ele limpava tudo, né? É uma energia que é muito forte. Esse é um SLA, É um comando muito grande, ele não precisaria 72. de 3 dias. Isso chegou quando nós estávamos indo para um lado muito sombrio. O caminho da luz, a escolha da luz, nunca é excluir ninguém. Nunca é chegar e falar assim, ei, quem passou, passou, quem não passou, não passa mais. Sabe, dar essas datas de corte que o pessoal gosta tanto às vezes. Isso é um pouco muito mais apocalíptico nosso do que realmente da espiritualidade de luz. Esse processo de retirada de seres já está acontecendo. Já está acontecendo desde o ano passado. Então, por exemplo, quem tem conexão e trabalha junto com o Arcanjo Miguel, como eu, por exemplo, a gente ouve quando vai ter a retirada. As retiradas periódicas. Talvez algumas pessoas tenham percebido, dá um som. É um som mesmo, tá? A gente chega a ouvir quase, é um som mais espiritual, mas a gente chega a ouvir quase com o ouvido físico. Sabe aquele som de tigela tibetana? Vocês já ouviram? Faz sim. Vom, vom, é muito legal. Vom. Literalmente começa a fazer um som parecido com isso. Como se estivesse ecoando no céu. O que isso significa? Vai ter um momento de retirada. Então, alguns seres que já estão para ser retirados, ou porque eles escolhem sair, ou porque realmente estão sendo ilegítimos, aí eles passam para essa retirada. Então, esse processo já está acontecendo, da retirada. O que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, e aí é onde eu acho que a gente entra em armadilhas da nossa mente, da nossa sombra também. É fácil, às vezes, se achar os escolhidos. Só que não geraria dor. Imagina retirar. Retirar toda a sombra, todos os seres negativos, você tiraria a sua sombra interna? Não. Você está falando então para a espiritualidade que você só consegue melhorar se for retirado o ser negativo, que você não tem controle sobre você mesmo. Então, assim, tem um processo aí que a gente acabou utilizando de bengala para autorresponsabilidade que acaba sendo muito perigoso. Então, qual foi a escolha da luz? A gente aumenta o apoio, retira aqueles que são ilegítimos, ou muitos seres negativos, eles optam por sair realmente. Então, eles não conseguem mais fugir, como se eles estivessem encarcerados aqui junto conosco. Eles têm que pedir para sair. Ou são retirados de uma forma mais forçada quando tem esses ataques ilegítimos. Por que eles pedem para sair? Porque dependendo do nível de luz que tá, é desconfortável para eles. Eles não estão exercendo mais tanto domínio. Se tem um local que é mais confortável para eles, eles querem ir lá e já ser... Um lugar mais escurinho. Um lugar mais escurinho, sabe? Eu vou lá, vou antes, já vou ser campeão. Na hora que o resto chegar, eu já tô aqui. Eles têm um pouco disso também. Eu já vou fazer as minhas falanges, meus reinados aqui de sombra e vou ficar aqui. Então, já quero ser retirado. Muitos já pediram. Então, esse processo já está acontecendo. Chegou a ser uma possibilidade, mas nunca foi a escolha da luz. Nunca foi? Não. Por que era uma possibilidade antes? Era só se realmente nós cedêssemos ao que seria como se fosse a queda de consciência. Sabe dessas lendas que a gente tem às vezes da queda de Atlântida, do desaparecimento de Mu, da queda do Antigo Egito, da Era de Ouro, quando tem uma queda de consciência muito brusca. Aí é como se algumas tivesse que ter uma intervenção para preservar até a própria vida. Nossa. Então, todo mundo estava achando bacana, falar, nossa, vai ter intervenção, estamos todos salvos, mas era um momento muito extremo, não é bacana. É uma atuação nesse nível de seres de luz, é quando a gente literalmente fracassou no processo. Derrubamos, falou, não, fica aí a sombra que eu não quero mais evoluir. Então, como a gente está nesse processo de criar consciência, de criar responsabilidade, eles dão um apoio. Mas amortecer tudo e retirar... E ainda tinha as duas lendas, né? Que iam retirar só os seres espirituais e que iam retirar também as pessoas, né? Porque você odeia a pessoa, você quer que ela se lasque. Mas e as pessoas que você ama? Você imagina um dia você acordar... Tipo Thanos, sabe? Eu fiz estalei o dedo, sumiu metade da população.
Porque dentro dessa teoria, todo mundo ficaria adormecido, meio inerte. Imagina quando você Que ia teoria perder é essa? Desculpa, se você puder. Você dos 3 conhece? dias de escuridão. É. O que em resumo falava? Que ia chegar uma data limite, nós ficaríamos meio que adormecidos, e aí todo o exército de Miguel viria e faria a retirada daqueles que não alcançaram a frequência ou dos seres negativos. Só que aí você imagina, de repente você acorda. E quem garante que a gente ia ficar? Eu não boto a minha mão no fogo por mim. Assim, eu admiro quem bota por si mesmo. Fala assim, sou perfeito o suficiente para ficar. Mas essa retirada ia ser via morte? Falecimento? Eles falavam que ia retirar mesmo como se fossem prisões, assim, cadeias astrais e levar para um outro local, que Mas seria no plano uma outra espiritual? terra. Não, fisicamente. Se Fisicamente. fosse. Aí eles falavam que iam retirar os humanos, então seriam fisicamente. Você imagina, um dia você acorda, não tá a tua mãe. Sim. 3 bilhões de pessoas Ou não morrendo tá, do dia pra noite. Imagina, Sim, seria muito meio- triste. Então, quando a gente olha da perspectiva da luz, da perspectiva desses seres que são tão compassivos, eles nunca escolheriam isso. Entendi. Então é como se fosse um susto? É como se fosse um Não, susto é porque pra começou sempre tem essas possibilidades de intervenção. E aí a gente que recebe a informação, recebe de uma forma meio… gente. Bamba. Sabe, que nem quando a gente fazia Manca. aquela brincadeira de Telefone cada um sem fio. passa a informação pro outro. Então, às Telefone vezes, a sem gente que fio. é médium recebe a informação, a gente recebe meio quebrada, às vezes. Ou de uma forma que a gente interpreta. Uma subjetividade. Então, isso acabou sendo uma das interpretações que deixou nós que somos da espiritualidade um pouco malucos, porque faz o quê? E aí que abre a porta para a sombra, envaidece a gente. Uhum. Fala, acabou. Não precisamos fazer tanto mais, né? Somos os escolhidos. Isso é contra o fato da autorresponsabilidade. Contra o fato da autorresponsabilidade, é contra o respeito aos teus irmãos. Você tá pedindo para as pessoas se lascarem. De uma certa forma, olhando por outro ângulo. Você fala, não, você é ruim, você não merece. Uhum. E se a pessoa não tem um estalo? Sim. E de repente ela decide começar a ser uma pessoa melhor. Não vai ter perdão para ela, não vai ter compaixão. Que luz é essa que a gente acha? Eu posso errar porque meu erro é menor do que o outro. Em que escala que você tá medindo? Existe gente que acredita que existe esse Deus punitivo, né? Sim. Muitas religiões, né? Sem Sim. querer entrar nisso, mas tem esse Deus punitivo. Sim. Nós, da espiritualidade livre, não acreditamos nisso. Né? Eu acredito no Deus de amor. Que é uma fonte de luz. né? Uma fonte de responsabilidade também, né? Exato. Então, eu acho, assim, essas medidas, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, sabe? Com essas teorias, de nós somos os escolhidos. Uhum. E isso só vai mudando. Então, eram os escolhidos, aí são os que vão pro arrebatamento, aí são os que são agora sementes estelares. A gente vai vestindo roupagens para se sentir especial. E esquece de fazer o que tem que fazer, que é olhar para si mesmo. Mas e a situação que muitos falam, né? Que a gente tem alguns seres, os tais dos líderes ocultos, né? Que Sim. muitos deles são, às vezes, alienígenas trevosos. Disfarçados. Também tem, tá? Tem isso. Tem uma parte de governo que seria um governo oculto, de manipulação, de dominância, de escravidão. Só que onde tem manipulação, onde tem escravidão, onde tem dominância, é quando a gente também não tem autoconhecimento. Uhum. Nós vamos no efeito manada quando a gente não conhece a si mesmo, não toma escolha, não decide com responsabilidade. Certo. Quando a gente terceiriza, a partir do momento que a gente começa a criar consciência, para de terceirizar tanto, começa a falar, não, gente, isso aqui não tá bacana, tem alguma coisa errada com isso, eles vão perdendo a força. Uhum. E aí sim, vai chegar uma hora que esses seres vão perceber, ou vão sair, ou eles vão ser retirados realmente, mas isso é lá pra frente, tá? A gente tá nesse processo de tomada de consciência ainda. É porque também tem a tal da teoria que esses seres de outros planetas, outros orbes, que são bons, que eles podem aparecer para nós, para meio que derrubar o sistema vigente e a gente poder se libertar de tudo que vem acontecendo nos últimos séculos. Tem um planejamento. Tem um planejamento para isso. Tem um planejamento. O que acontece? Tem o que a gente chama, que interfere bastante dentro da Terra e desse nosso quadrante.
Imagina que o universo é separado em quadrantes. Uhum. O nosso quadrante é um quadrante que eles chamam de Debaddon. A nossa galáxia, outras galáxias. Nesse quadrante tem o que a gente chama de Federação Galáctica da Luz, ou Confederação Galáctica da Luz, que é o quê? Um grupo de seres benevolentes de diversas linhagens, de diversos locais, alguns que inclusive vieram de outros quadrantes, e eles ajudam a manter o equilíbrio, a trazer um pouco mais de luz, a realmente conter os planetas que estão mais sombrios, e eles têm atuado de uma forma muito intensa aqui na Terra, tanto em proteção, como nessas inspirações, vamos colocar dessa forma, e nesses processos de retirada de seres. Inclusive na fisicalidade, certo? Inclusive na fisicalidade. Então, hoje, em volta da Terra, a gente tem o que a gente chamaria de grades energéticas, grades de proteção, exatamente, para que os seres negativos aqui não saiam loucões fugindo para atacar em outros locais e que seres piores ainda, de repente, não comecem a atacar também. Então, isso já está ajustado, então já nos ajuda, porque não está chegando mais gente ruim. Vamos colocar dessa gente aqui, tá? Entre aspas. Eles estão fazendo uma barreira. Estão fazendo uma barreira de proteção, realmente. Além disso, existem outras egrégoras. Então, quando a gente pensa em Terra, tem ainda a Fraternidade Branca, tem uma série de outras egrégoras que também têm ajudado nesse processo. Esses seres benevolentes, existem alguns que são mais palpáveis na fisicalidade, então eles realmente possuem naves e companhia. Tem outros que são bem etéreos, já não tem mais fisicalidade como a gente entende. Há um planejamento, sim, deles começarem a aparecer, se comunicar e trocar informações, andarem literalmente entre nós. Só que isso depende também muito da nossa vibração, senão é inóspito para eles. Como assim, inóspito? Inóspito, é perigoso, é desagradável. Imagina, você tem uma vibração super alta de luz, você entra numa densidade, é como se você ficasse oprimido fisicamente. Então, a gente ainda tem que evoluir um pouco para ter esse contato. Eu sei que dá uma ansiedade. Eu, por exemplo, que trabalho com seres, eu falo, gente, bota a nave aí, aparece, chegou, você fala? Todo mundo ser feliz, né? Vamos todo mundo ver, e agora eu falei, esfregamos na cara de todo mundo que existe seres. Tem uma vaidade nossa, né? Também, de falar, eu que acredito em ter, eu quero que os ETs apareçam, né? É óbvio. Mas tem um planejamento. Não vai ter essa aparição tão forte enquanto ainda for gerar medo. Lembra, são seres benevolentes. Imagina, aparece uma nave gigante. Qual o primeiro pensamento da maioria? Nossa, não o pessoal que está aqui no Lean Podcast, mas a maioria vai falar, Independence Day, começou. Começaram os ataques, vai gerar medo, vai gerar pânico, vai ter gente se matando, vai ter gente saqueando. Imagina um ser benevolente falar, vamos ali fazer um caos? Ele não quer. Sim. Vamos lá, pessoal. Imagina você, não, pessoal, não se desespere. Gente, é uma nave gigante, como que as pessoas não vão se desesperar? Eles têm essa consciência, Cíntia? Eles têm essa consciência de que o homem, o humano, ele recebe a informação de que esses seres virão trazer o medo? Sim. Eles têm. Porque eles têm essa a gente sabe que não, entendeu? A gente sabe que existem esses seres benevolentes. Sim. Mas o que a mídia, a massa, o governo, todo mundo quer gerar no nosso intelecto coletivo é que é uma ameaça. É uma ameaça. Eles sabem disso? Eles sabem. Dado que eles sabem... Eles sabem, eles ajudam, inclusive, a conter. Isso seria um dos planejamentos de um governo de sombra. Por exemplo, estamos perdendo o controle. Qual a melhor forma de unir todo mundo? Uma ameaça comum. O que seria a ameaça comum? Seria os ETs. Os ETs do mal. É o mais Vamos fácil. juntar todo mundo, todas as nações, para combater a invasão galáctica dos seres malvados. Então, isso é um planejamento também. O que acontece? Fica nesse meio que esse jogo, sabe? E aí depende também muito do nosso processo. Se chegar neste ponto de usarem de uma forma negativa, aí eles vão interferir. Eles já avisaram que aí eles interferem. Então, aí vai ter os ETs bons brigando contra os ETs ruins e a gente em pânico assistindo. O que fariam os ruins tomarem essa decisão? Quando estão perdendo controle. E eles estão, né? De uma certa forma, sim. Mas ainda não está num nível crítico, né? Então, não é uma ameaça. Se a gente for olhar objetivamente, nós ainda somos muito domináveis, né? Muito manipuláveis de uma forma geral. E aqui sem entrar em grandes teorias de conspiração. A gente vai no fluxo, a gente não tem muito esse hábito de questionar. A gente recebe a informação
E acredita. E acredita, e não questiona, e não traz pra sentir, não fala. A gente vai no efeito manada mesmo, Sim, né? Nós a massa. a gente vai, inclusive até pra ser aceito, às vezes, ou pra perceber. Então, enquanto a gente tá mais suscetível, eles não precisam de grandes obras, a gente já tá no jogo. É como se fosse um teatro de fantoche, sabe? A gente sabe disso, que tem um grande domínio. Não tô contando grandes novidades. Os ETs também sabem. Eles sabem. É, mas o que eles têm feito é tentado trazer mais consciência, também estando mais presente. Tem muitos que já têm contatos, tem muitos que trazem informações. E tiveram muitos dessa federação que já tentaram contatos com governantes para trabalhar em prol da luz. Então, assim, esse bastidor vai acontecendo. Eu não consigo dar muitos detalhes, porque senão fica muito teoria da conspiração e companhia. Sim. Mas o que a gente tem que se preocupar conosco, na nossa vida, no dia a dia, onde a gente ajuda, se abrindo para a espiritualidade, soltando o medo, sendo pessoas melhores. E aqui a gente vai ajudar sendo espiritualizado, não sendo espiritualizado. Um ateu que quer ser uma pessoa melhor, um humano funcional, com emoções mais equilibradas, ele está ajudando. Não precisa acreditar, precisa fazer. Por isso que eu falo, a próxima etapa da transição, que a gente tem que esperar ação. Nossa, não dá para ficar meditando na montanha e esperar que o mundo melhore. Tem que ter ação para se melhorar e para ajudar a melhorar o planeta. É isso que a gente precisa aprender. No coletivo. No coletivo. Até se a pessoa quiser que as naves apareçam, né? E os alienígenas, porque... Mas já tá aparecendo. Isso que eu ia falar. Boa. Isso que eu ia falar. A gente tem aqui, né? Quando que as naves vão aparecer, né? A gente sempre faz essa pergunta. Mas está próximo? Todo mundo fala, está próximo. Já tá aparecendo. Já tá Daí aqui. você fala isso nos seus conteúdos, elas já aparecem. Já aparecem. Então, se você pudesse explicar. Já aparecem, muitas têm aparecido, tanto de intraterrenos, que são esses seres que habitam como se fosse um continente na intraterra, que também são benevolentes, também a maioria são multidimensionais, não são como se tivessem na nossa fisicalidade tão real, como desses extraterrenos, já aparecem. Tem aparecido muito daqueles tic-tac, aquelas redondinhas. Sim. Sabe? Parece um tic-tac. Aqui não são naves da federação, as bolotas também. Então, mas é você que tem uma mediunidade que é bem mais sensível. Para mim é mais fácil de vê-los. Acho que a grande dúvida é essa aparição em massa, ela vai depender da questão de não gerar o medo, né? De não gerar o medo. Da gente estar preparado para ter esse contato de uma forma mais efetiva, realmente, né? Da mesma forma que eu tenho esse contato de uma forma mais espiritual, eu acho que é bacana quando chegar e aí ter esse contato mais físico. Mas o que eu falo para todo mundo? Todo mundo tem mentor multidimensional, tá? Todo mundo tem um ETzinho próximo. Todo mundo. Não dá pra falar, eu não quero ter contato com o ET. Não importa, ele tá perto de você. Sabe aquele negócio? Sim. Todos nós temos essa possibilidade, porque faz parte do nosso processo de transição estar em contato com esses seres de diversas dimensões, de diversas multidimensionalidades, realmente. O que diferencia? Conforme a gente vai ampliando, a gente acessa como se fossem camadas dimensionais, que são camadas de consciência, vinculadas em consciências e percepções diferentes. Pode reparar, quanto mais você estuda, não dá uma sensação que você não sabe nada? Sim, total. E às vezes você vai... passa 2 anos estudando, vai ler algo que você já leu, você vai perceber camadas de coisas que você não percebia, porque a tua consciência mudou. É a mesma coisa com a espiritualidade, é a mesma coisa de dimensão, a mesma coisa dessas percepções extrasensoriais. Então... Até vendo um filme, né? Você vê um filme pela primeira vez... Quando você vai ver pela segunda vez, você fala assim, caramba, olha essa camada diferente. E aí, quando você vai abrindo a mente, é como se você acessasse camadas diferentes. Como que funciona na prática? Imagina que as dimensões, ela tem como se fossem grades de consciência, grades de consciente coletivo, que a gente chamaria. Então, quando a gente está aqui encarnado, a gente está preso numa grade que seria esse inconsciente coletivo da Terra, que é o que? Nós temos nossa mente consciente, nosso subconsciente, inconsciente e inconsciente coletivo, que é ali pensamento, história, padrões, tudo aquilo que a gente pensa.
Quando a gente vai despertando e aumentando a nossa percepção, a gente vai se deslocando dessa grade da terceira, deste inconsciente, e se conectando a um outro grupo de inconsciente, que são aquelas mentes que pensam naquela vibração. Aqui você recebe outro input. Nossa. Você recebe outra percepção. Por isso que às vezes, quando a gente vai expandindo, a gente começa a reagir também de uma forma diferente. Porque o impulso que está ali por trás até da tua mente já está diferente. A tua percepção é diferente diante da situação. Então tá todo mundo olhando por um ângulo, você tá olhando por outro. Porque a tua mente também já está conectada num outro inconsciente coletivo. O que tem nesses inconscientes de quinta, de sexta, de sétima, de oitava, 12ª dimensão? Seres multidimensionais, que já passaram pela transição. Então a gente começa a receber mais impulso desses seres do que desses que estão mais presos aqui ainda na dualidade, na matéria. Por isso que às vezes é mais fácil de perceber as naves. Você está conectado com... Porque você já está num nível de tipo percepção diferente. Não é só porque você é médium, é porque você já está na percepção diferente.